Primeiro vídeo de 2018, que saudade que eu tava de gravar. As crianças estavam de férias, hoje foi o primeiro dia de aula e eu resolvi também me recolher um pouquinho das redes sociais. Apesar de ainda estar escrevendo, né, na página do Facebook e no Instagram, mas eu resolvi diminuir o ritmo de trabalho mesmo e dar umas férias pra mim, pra ficar mais perto da família. E aí hoje eu quero falar sobre mau comportamento, sobre crianças difíceis. Mas não é que eu quero falar sobre a criança difícil, eu quero que a gente comece a pensar um pouquinho o que seria essa criança difícil e que a gente comece a pensar na relação, na construção dessa relação com essa criança, que a gente comece a observar ela com um novo olhar, que eu gosto de trazer um novo olhar, né, que a gente veja de novas perspectivas. E aí essa é a minha reflexão de hoje. Vamos junto? Nos últimos dias, eu acho que desde que eu comecei a escrever sobre educação não violenta, sobre disciplina positiva, eu recebo mensagens falando: meu filho é impossível, a relação tá muito difícil, ele briga o tempo todo, ele grita o tempo todo, ele é uma criança difícil de lidar. E as pessoas me perguntam como agir, como melhorar, como fazer com que a criança obedeça, como fazer com que a criança colabore. Eu já falei sobre obediência aqui, eu vou gravar um outro vídeo falando mais sobre isso, mas eu não sou uma pessoa que foca em obediência. Eu gosto de cooperação, de responsabilidade. Eu não quero um filho que me atenda porque eu estou mandando, eu quero um filho que entenda o que está acontecendo e que desenvolva a responsabilidade, já que a educação não é uma coisa para hoje. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. O que eu quero te falar é que o que é primeira reflexão sobre o assunto é o que é uma criança difícil. O que é que a gente considera uma criança difícil e por que essa criança é difícil para você? Porque esse conceito de difícil, ele é um conceito muito relativo. Às vezes, para você, difícil seria uma criança que chora o tempo inteiro e que chora, que é muito sensível. Para mim, pode ser uma criança que briga muito. Então, a gente tem conceitos diferentes do que é difícil. E eu tenho um filho, o mais velho, o Miguel, que para mim é muito difícil lidar com o Miguel às vezes. E por que é difícil para mim? Porque ele tem uma personalidade muito parecida com a minha e ele é muito da briga. E cada vez que ele explode, que ele me chama pra briga, eu tenho que lidar com a minha tendência a brigar, com a minha vontade de brigar e de mandar e de explodir. E isso é difícil pra mim. Então eu considero um menino difícil, eu não considero um menino difícil, mas assim, uma relação difícil, um menino que me dá desafios pra lidar, porque ele desafia a parte que pra mim é mais difícil de lidar, que é a minha raiva. Eu não sei, eu tenho aprendido a lidar com a minha raiva, eu nunca soube lidar com ela. E esse menino desperta tudo que eu nunca soube lidar. Ele chega nas minhas dores, nas minhas sujeirinhas debaixo do tapete e sacode tudo. E por isso eu o considero uma criança que me desafia. Que não me desafia no sentido de olha o que ele tá fazendo pra me provocar. Não é isso. Me desafia de me trazer desafios, de me fazer parar. É por ele que eu sento, que eu pesquiso, que eu estudo. Porque a Helena é uma criança, a caçula, né? É uma criança muito mais fácil de lidar, uma criança que conversa. Eu converso com ela e rapidinho ela já entendeu e mamãe, tudo bem. A gente já tem um entendimento diferente. Ele é mais, não, mas eu quero. E por que não pode ser assim? Ele me chama mais pra briga. E por isso eu considero a relação mais desafiadora. Ok, definir o que é esse difícil, por que essa criança é difícil pra mim? Por que eu considero a nossa relação difícil? Por que eu considero um menino difícil de lidar? Onde que ele toca que me dói? Eu costumo dizer que nós somos cheios de roxinhos emocionais. Sabe aqueles hematomas de quando a gente bate na quina, na mesa, de quando a gente tropeça e faz aquele roxinho? Eu costumo dizer que a gente é cheio daqueles roxinhos emocionais. São dores que a gente tem que elas não doem o tempo inteiro. Mas volta e meia alguém toca. E aí quando essa pessoa toca, ela lateja, você sente aquele... E aí você vai pra cima, falando que aquela pessoa te causou aquela dor. Mas não foi aquela pessoa, foi aquele roxinho que já existia. É você o responsável pelo que te dói. Então se você considera a tua criança uma criança difícil, por que você considera isso? Em que roxinhos seus essa criança toca? Pra que você queira tanto brigar e gritar e bater nela? De onde vem isso daí? Por que te dói tanto? Quais são as frustrações que essa criança está te trazendo? O que ela está despertando em você? Porque não é a criança, é nosso. É toda vez que eu sinto algo, que algo me incomoda, é meu.
Tem uma frasezinha que tá bem famosa nos círculos de autoconhecimento, que fala, né, que tocou, doeu, leva pra casa que é teu. Então, se doeu, se a relação com meu filho tá me doendo, por que tá me doendo? O que é que tá faltando? O que é que essa dor tá me ensinando? Eu vou gravar um vídeo só sobre dor, porque é algo que eu tenho estudado muito, que tem sido transformador estudar e ler sobre dor. Então tá, eu defini o que é difícil. Agora eu vou ver a minha relação com essa criança. Porque a gente acha que o mau comportamento existe, que a criança simplesmente não está colaborando comigo e acabou. Mas o que é que eu tenho construído para que essa criança queira colaborar comigo? O que é que eu tenho construído? Que relação eu tenho tido com essa criança para que ela esteja mais próxima de mim, mais disposta a me olhar com mais empatia, com mais compaixão, com mais proximidade? E esse é um ponto difícil de falar na relação de pai e filho, porque a gente ainda tem aquela ideia bem de dominação de que filho não tem que querer. Filho não tem que querer te atender, ele tem que atender e pronto. Ele tem que fazer e acabou, ele não tem que discutir. Mas será? Será que quando eu falo que meu filho não tem que discutir, que ele não tem que querer, eu tô criando com ele uma relação que é futura, uma relação que é longa, uma relação que está muito além do imediatismo de hoje? Porque nós estamos educando nossos filhos de uma maneira muito imediatista. A educação tradicional, ela é imediatista. Então, se eu começo a pensar só no hoje, nessa criança que tem que fazer as coisas hoje, porque eu quero, porque eu tô mandando, eu esqueço que tem todo um futuro. Se você parar pra pensar, vou falar da minha história. Eu saí de casa aos 17 anos, né? Eu fui estudar em outra cidade aos 17 anos. Então, eu passei 17 anos na casa dos meus pais. De lá pra cá, eu nunca mais voltei. Hoje eu tenho 32, vou fazer 33. Quase a metade da minha vida já foi fora da casa dos meus pais. E se eu viver a média do que o brasileiro vive, 76 anos, a minha vida dentro da casa dos meus pais não chegou a 25% da minha vida, da minha história não chegou na casa dos meus pais. Então, poxa, se eu tô educando só para esses 25%, eu tô educando para uma vida. Tô educando para tudo que ele vai viver longe de mim. Então eu não quero que ele simplesmente faça o que eu mando. Então tá, eu quero que essa criança colabore comigo, eu quero que ela entenda, eu quero que ela crie responsabilidade. Eu quero que ela crie autodisciplina, que é muito mais amplo do que a obediência. Como é que eu tenho me relacionado com ela? Como é que estão os meus momentos além do conflito? Porque o que constrói a forma que eu vou lidar com o conflito naquela relação é o que é além do conflito, é o que não é conflito. Tá confuso? Peraí que eu vou explicar. Com a minha relação com o meu marido. Quando a gente tá bem, quando a gente tá naquela fase gostosa, que a gente tem se entendido, que a gente tem feito coisas juntos, que a gente vai no cinema, que a gente viaja, é mais fácil ele fazer algo que eu não gostei e eu chegar com mais calma e falar, amor, poxa, não faz isso. E é muito mais fácil ele me ouvir e falar, a verdade, eu vou atender. Porque a gente tá ali sintonizado, a gente tá com uma frequência muito semelhante. Aí chega naquela fase que você quer uma coisa, ele quer outra, e vocês estão cada um com suas próprias dores, e estão cheios de rusgas e brigando, fica muito mais difícil sintonizar. E quando eu pedir algo pra ele, ele vai vir com muito mais resistência. E quando ele me pedir algo, eu vou ter muito mais resistência, porque a nossa relação tá ali, a gente não tá sintonizado, a gente não tá com a frequência semelhante. Então eu quero te perguntar como anda a sua conexão com essa criança que você considera difícil. Como você tem lidado com ela nos momentos que não são de conflito? Você tem brincado? E aí eu falo de tempo junto, e eu falo de brincadeira, e muitos pais falam que não gostam de brincar. Não precisa ser só brincar. Lê com essa criança, escuta música, dança, cozinhar junto. Eu amo cozinhar. E eu sinto a conexão profunda com meu filho quando ele senta para fazer pipoca e suco comigo, quando a gente tá junto cozinhando. Então é maravilhoso cozinhar junto, estar próximo. Como tá o teu tempo com essa criança? Nos momentos que não são de conflito. Porque esse tempo junto, essa construção de conexão, a conversa, o riso, o abraço, o passeio, o momento de descontração, de curtir o cheirinho, a brincadeira, de curtir um ao outro, é o que constrói e fortalece o nosso vínculo para quando o conflito chegar a gente não romper. É o que deixa aqui, ó, bem grudadinho. Quando o conflito vem, a gente consegue se distanciar um pouquinho, brigar um pouquinho, mas a gente vai se juntar de novo. A gente não tá frágil. E aqui não só com a criança, com o adolescente também. Que às vezes você tem uma relação que você tá tão frustrado, e tá tantas dores, você tinha tantas expectativas sobre aquele adolescente que ele não tá agindo como você queria. E aí surge esse conflito e vocês são tão fragilizados que o conflito torna tudo muito difícil. O conflito vem rompendo e a gente não aprendeu a lidar com o conflito também. Vou gravar um vídeo sobre isso. A gente não aprendeu a lidar com o conflito e esse conflito vem rompendo tudo que você tem dentro daquela relação que está fragilizada.
Então, identifica o que é essa criança difícil, por que o comportamento dessa criança dói tanto em você, de onde vem essa sensibilidade, que pontos de dor, que roxinhos essa criança tem tocado em você. E depois pensa como tem sido o teu tempo para além do conflito. O que é que você tem fortalecido com essa criança? Vocês estão conectados. Tenta ali, ó, equilibrar a frequência de vocês. Tentar ajustar a sintonia entre vocês. Fazer qualquer coisa junto. Ouvir mais. A gente fala de conversa. Mas eu converso com meu filho. Mas na realidade você fala. Você fala, você não escuta. Então, percebe como que está o momento para além do mau comportamento. E aí, para finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, eu sei que é difícil. Quando a criança está se comportando mal, é quando a gente tende a se afastar mais. Quando o nosso filho, a criança ou adolescente, está se comportando mal, é quando a gente mais tende a se afastar, a ir para longe, a falar, não quero ficar perto, ele tá chato, ele é insuportável, é difícil lidar com ele. Mas é esse momento de, se a gente está se afastando, é porque a gente não está conectado. O antídoto para essa situação difícil é a conexão, é o estar junto. É você sentar, nomear tuas dores e falar, puxa vida, tá doendo porque a gente tá vendo, eu queria que ele agisse assim, é difícil ter um filho com esse temperamento. Essas coisas doem muito, e me respirar, assumir essa dorzinha aí que é tua, cuida dela e ir para uma conexão mais verdadeira e aceitar esse teu filho melhor, porque se transforma. O comportamento, o mau comportamento, ele é um sintoma de algo que a tua relação ali tá, ó, tem algo bambo aí, às vezes não é nem somente na relação, às vezes vem de fora, mas quando vocês são conectados, lidar com os maus comportamentos, com os conflitos, é muito mais fluido, é muito mais leve, é muito mais fácil. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, que essa mensagem pode contribuir na vida de alguém, manda o link, compartilha, mensagem de amor e de empatia, a gente espalha. E se você ainda não curte o canal, passa aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.